Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é sexta-feira e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa sexta-feira, finalzinho de semana, né? O que a igreja nos traz para a gente refletir hoje, para a gente mudar, né? É aquele pouquinho que a gente pode mudar todos os dias para agradar o coração dele. Então, hoje a gente vai para o Evangelho de João, né? Continuamos no Evangelho de João, capítulo 6, versículo do 1 ao 15. Quarto sinal, partilha dos pães. Jesus sacia a fome do povo. Depois disso, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, também chamada Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus porque as pessoas viram os sinais que ele fazia, curando os doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Então Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para eles comerem?" Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço para cada um." Um discípulo de Jesus, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Então Jesus disse: "Falem para o povo sentar." Havia muita grama nesse lugar e todos sentaram. Estavam aí 5.000 pessoas, mais ou menos. Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os peixes e todos comeram o quanto quiseram. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolham os pedaços que sobraram para não desperdiçar nada." Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães que haviam comido. As pessoas viram o sinal de Jesus, que Jesus tinha realizado, e disseram: "Este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo." Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazê-lo rei. Então ele se retirou sozinho de novo para a montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam só, pessoal. Hoje o Evangelho de João, ele traz a multiplicação dos pães, né? Um dos momentos da multiplicação dos pães. Então aqui a gente percebe duas coisas. A gente percebe aquela pessoa, não é? Aquela pessoa que vê o problema, vê o Filipe. Filipe viu o problema e não via solução de forma nenhuma, mesmo tendo ali alguma coisa para se apegar, para que a fé ali crescesse e a coisa acontecesse. Filipe não estava vendo solução para aquilo ali. Por outro lado, a gente vê aqui a figura de André, irmão de Simão Pedro. André era aquele homem que vê o problema e se apega com o que tem, ou seja, aquele fio de fé. André tinha uma fé que Jesus iria fazer algo com aquilo que tinha, mesmo ele desconfiando. Porque a palavra diz que ele diz: "Há um menino ali que tem alguns pães e alguns peixes", né? Mas o que fazer com tão pouco diante de uma multidão de 5.000 pessoas, não é? Mas ele deu a solução. A gente observa que André, ele deu
a solução ali. Ele arriscou, ele jogou o que ele tinha, né, para que a coisa acontecesse assim como verdadeiramente aconteceu. Então, a palavra diz que Filipe diz: nem se a gente tivesse, vamos se dizer assim, no nosso popular, né, o dinheiro do mundo todinho, a gente conseguiria alimentar esse povo aqui. Ou seja, para Filipe era impossível aquilo ali. Filipe já tinha lavado as mãos dele. Filipe, se dependesse dele, Filipe não ia mais interceder por aquele povo em nada, porque era impossível, né? Na cabeça de Filipe era impossível, mas na cabeça de André, a gente nota que André, ele viu que tinha uma criança ali que tinha com ele pão e peixe. E ele viu uma solução, né? André viu uma solução. Então André falou para o Senhor: ali há uma criança que tem pães e peixe, né? Mas como André era humano, assim como nós somos humanos, lá no fundo André disse: mas eu acho que não vai dar certo, porque a quantidade de pães e de peixe que ele tem é muito pouco para alimentar esse povo aqui, né? E a palavra diz que Jesus ele estava testando ali, ele testou Filipe. Então ele viu em Filipe uma falta de fé tremenda, né? Uma fraqueza na fé tremenda. Já em André, ele percebeu que André tinha fé que o Senhor poderia fazer algo com aquele pouquinho que eles tinham ali. O que é que eles tinham? A palavra diz que a criança tinha pães e peixe. 5 pães, se eu não me engano. Então era muito pouco para alimentar 5.000 pessoas. Mas André recorreu ao Senhor com o que tinha. A nossa vida é assim. Nós também somos assim. Nós estamos... a gente pode até refletir. De que lado eu estou diante desse problema que eu estou enfrentando hoje? Diante desse problema que eu estou vendo impossível, né? Diante do desemprego que está assolando na minha casa, diante de uma doença, diante de um sonho, diante de algo que o meu coração e o seu coração almejam, né? Será que eu estou sendo Filipe ou será que eu estou sendo André, né? Quando eu sou Filipe, é aqueles momentos que a gente vê o problema enorme, né? Mas a gente não vê solução. A gente sabe que Jesus ele está ali, mas ele não vai fazer, porque a nossa fé ela é fraca diante dessa situação. Pro outro lado, a gente vê André. Quem é André? Quem é André trazendo para a nossa vida, né? É, muitas vezes, a forma como a gente se encontra diante do problema. Muitas vezes a gente não vê solução, muitas vezes o problema é muito grande diante de nós, mas lá no fundo existe uma fé. Existe uma fé concreta. Muitas vezes você não tem nada para recorrer a Jesus, né? Não tem nada. Você tem muito pouco. O que você tem é muito pouco, mas é justamente o pouco que transforma-se em milagre. Se você tiver um pouco dentro de você, movido pela fé, a coisa vai acontecer, né? Como André. André, ele viu aquela criança que tinha os pães e tinha os peixes. Mesmo ele sabendo, né? Mesmo ele sabendo que era pouco, mesmo que tirasse ali pedaços, jamais 5 pães iria alimentar 5.000 pessoas, né? Mas André tinha algo ali. André tinha a fé, mesmo que pouca, mesmo que migrada, mas André tinha a fé. Então ele diz ao Senhor, mesmo ele achando que não deveria dizer, porque era pouco, dentro dele a palavra mesmo diz que ele diz, mas o que seria isso para tanta gente, né? Aí
Jesus, ele vai, pega aqueles pães, ele multiplica, ele faz ali aquele ritual que é feito na Santa Missa, né? Quando é consagrado o pão de Jesus, né? Você veja que ele consagra o pão todas as vezes que ele vai dar. Todas as vezes que ele vai dar aos seus discípulos, ele consagra o pão. Então, a gente lembra um pouco a Eucaristia naquele momento da missa, a consagração do pão, né? E aí Filipe diz a Jesus, ali tem uma criança que tem 5 pães, tem peixes, né? E aí, Senhor, eu acho que não vai dar, né? Como se todas as vezes que a gente tem um problema, todas as vezes que a gente tem uma dificuldade e ela é impossível, mas a gente tem fé, a gente guarda em nós algo, né? Algo que todos os dias nos fortalece a acreditar que aquilo vai dar certo, a acreditar que aquela cura vai se resolver, a acreditar que o emprego vai chegar, né? E André era uma dessas pessoas. Eu e você também somos assim. O Evangelho hoje, ele vem nos trazer essa renovação de fé de André. Que você tem que lutar com aquilo que você tem. Mesmo que você olhe para o que você tem e você não veja nada. Não é? Muitas vezes a gente se ajoelha para fazer uma oração para uma pessoa que está doente, uma pessoa que está com câncer, que a gente quer que aquela pessoa se cure. E a gente diz assim, meu Deus, eu não tenho nada para oferecer, para que o Senhor possa me dar a graça de ver aquela pessoa curada. Mas você tem a oração, você tem os seus joelhos que você dobra. Então, você tem a fé. Quando você se ajoelha diante de Deus, você tem a fé. Filipe nem isso tinha, porque Filipe, a gente presta atenção aqui, que Filipe estava perto do Senhor, conhecia o Senhor, via os prodígios e os milagres do Senhor, mas mesmo assim, ele não acreditava que Jesus pudesse fazer algo ali, não é? E nós, muitas vezes, somos assim, nós somos Filipe, às vezes, né? Quando a gente não alimenta a nossa fé, a gente passa a ser um Filipe, a gente não vê solução, a gente tem tudo para se chegar diante de Deus e pedir, mas a nossa fé ela é pequena. Ela não alcança, não é? Aquilo que a gente quer, as nossas expectativas. Aí o que acontece? Aí vem André para nos mostrar que você tem que lutar com aquilo que você tem. André encontrou essa criança com esses pães e esses peixes. Na cabeça de André, o Senhor ele vai saber fazer. Mesmo que ele olhasse e dissesse não, como ele olhou aqui e falou, né? Mas o que seria isso para tanta gente? Né, Senhor? Aí Jesus olhou, sentiu no coração dele a fé e disse, eu vou fazer agora. Então, muitas vezes, a gente perde a graça porque a gente não acredita que Jesus ele pode fazer, né? Ele pode fazer acontecer, mas para isso precisa existir a fé. Precisa existir a fé. Se você não tiver fé, você não chega a lugar nenhum. Você não precisa ter coisas materiais na mão para que você consiga o que você quer. Você não precisa usar de artimanhas, de coisas erradas para que você consiga o que você quer. Se você tem fé, o pouco que você tem, muitas vezes você não tem nada. Você só tem a fé, né? Já aconteceu comigo de eu lutar para conseguir um objetivo, para conseguir algo que eu desejei, mas eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Mas eu tinha uma coisa, a fé, né? Eu tinha a fé. Então, eu lutei com a minha fé. Tudo o que eu fiz foi com a minha fé. Ah, você conseguiu? Não consegui. Não consegui. Mas eu acreditei que aquilo ali era de Deus e nunca deixei de acreditar que fosse vontade de Deus para mim, não é?
Nunca deixei de acreditar até o dia de hoje, né? Mas não depende só de mim e somente dele, né? Tem coisas que não dependem só de nós dois. Então, fazer o quê? Existem terceiras pessoas que atrapalham o relacionamento, né? A relação daquilo para que aquilo dê certo. Então, não foi. Mas nunca deixei de acreditar. Sempre acreditei que era de Deus, que foi de Deus, que a apresentação foi de Deus, que o querer foi de Deus, né? Então eu lutei com tudo que eu tinha, com todas as minhas forças, eu lutei, não é? E eu acho que foi a arma maior da minha vida, era essa. Era melhor do que se eu tivesse feito do meu jeito, né? Se eu tivesse talvez ido atrás, talvez tivesse feito muita coisa. Foi feito o que tinha que ser feito, né? Diante daquela situação. Então eu vejo hoje que eu fui André. Eu peguei aquilo que eu tinha, a única coisa que eu tinha, e tudo que eu tinha era muito valioso, não é? Porque eu não estava vendo nada. Pode ter certeza que a coisa era impossível. E eu não estava vendo nada. Mas só a certeza que Deus me deu que era de Deus, isso me fez prosseguir por 5 anos, não é? Mas, infelizmente, não dependia de mim, também não dependia só de Jesus, só em Ele querer, né? Existia uma terceira parte, uma terceira situação que precisaria também desejar e querer, né? E não foi o caso. Então Jesus não pode fazer nada, né? Mas eu fui um André, na época eu fui um André, né? Eu lutei com o que eu tinha. André lutou com o que tinha, mesmo não vendo nada. André não estava vendo nada. André olhou para aquela criança, viu que existia uma solução ali. Mas só que dentro de André viu que aqueles pães não ia dar. Não ia dar, na visão humana de André, aqueles pães ali não ia dar para suprir a necessidade daquele povo todinho que estava com fome, né? Mas a surpresa foi grande. Jesus pegou aquela fé de André e transformou e encheu ali a barriga de todo mundo ali que estava com fome, saciou mesmo. E a palavra diz que sobraram cestos e cestos ainda. E mais um detalhe que a gente vê aqui, né? O pecado da gente desperdiçar. Jesus diz, junte tudo para não desperdiçar. Ou seja, quantas vezes a gente desperdiça comida, né? Quantas vezes a gente joga fora? Quantas vezes a gente compra? Muitas vezes a gente compra pão demais. Tem pão de ontem, não quero, quero de hoje. Então aquele de ontem já fica ali. Se você não tiver um cuidado, já mofa, você já tem que jogar fora. É pecado jogar fora. Jesus diz aqui, para não desperdiçar. Tem gente que desperdiça muita coisa. Restos de comida, né? A gente precisa vigiar muito isso, porque a palavra diz aqui que não é para desperdiçar. E a palavra diz que sobraram vários e vários cestos de comida. Então, o que a gente traz para a nossa vida é isso. Primeiro a gente vai refletir. Eu estou sendo Felipe ou eu estou sendo André? Estou sendo Felipe ou estou sendo André? Muitas vezes você não tem nem esse pouco. Você é Felipe. Muitas vezes você olha, você vê o impossível, você diz isso não vai dar certo. Fulana vai morrer quando é uma doença, né? Quando é um desemprego, você diz fulana não vai se empregar, fulana não vai arrumar emprego, porque fulana não tem estudo, porque isso, porque aquilo. Você bate uma bola, coloca uma pedra em cima dali da situação, aí você não pede mais, você não clama mais, porque você não vê. Felipe, né? Felipe foi logo dizendo, nem que fosse o dinheiro todo do mundo, vamos se dizer assim, em outras palavras, a gente conseguiria alimentar esse povo aí.
com Jesus do lado. Jesus. Filipe já tinha visto muitos prodígios de Jesus, já tinha visto muita coisa. Olha o que ele diz. Impossível, né? Então a fé de Filipe era nem um pouquinho assim, não existia. E por outro lado, André. André pegou aquele pouco que ele tinha e ofereceu a Deus, né? É como se eu dissesse: Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho argumentos, eu não tenho um direcionamento, né? Mesmo porque tudo se torna mais difícil quando tudo não está ali ao seu alcance, né? Para você conquistar algo, na sua cabeça, você tem que ter um contato, você tem que ter não sei, algo que você se segure ali, que você possa fazer alguma coisa, né? Que você possa botar um carro de som na frente, né? Que você possa botar um outdoor bem grande lá na frente, lá, dizendo o que você quer, o que você não quer, que você possa gritar, que você possa fazer, que você possa, né, sequestrar, né? Mas você não tem nada. Então para você o que você tem é muito pouco. Em se tratando de fé é muita coisa, né? Você conquistar algo, você conquistar um emprego através da fé, você conquistar um amor através da fé, você conquistar uma faculdade, um sonho, né? Através unicamente da fé. Você vendo que aquilo é totalmente impossível, mas Jesus está ali, como Jesus disse a André: traga os pães e os peixes. E ali ele multiplicou, ou seja, através da fé. Mesmo que era poucos pães, poucos peixes, mas ele multiplicou. Assim como ele multiplica na minha vida e na sua vida quando a gente tem fé. A gente não pode ficar como Filipe, pegar o problema, sentar em cima e ficar. Não vai acontecer, não vai rolar, não vai, fulana não vai ficar boa, né? O camarada aqui não vai arrumar um emprego, eu não vou conseguir terminar aquela faculdade, né? Eu não vou conseguir o sonho que almeja dentro do meu coração, eu não vou conseguir, porque é algo muito impossível. Quando é de Deus, não existe impossível. Não existe impossível. Você não precisa fazer nada, né? Você não precisa fazer nada. A coisa ela acontece naturalmente. Naturalmente, né? Muitas vezes você tem vários argumentos, você corre, você vai lá, você fala, você grita, você esperneia, você diz que quer desse jeito, que é assim, que é assim. Nada acontece, né? Nada acontece. E quando você não faz nada, muitas vezes tudo acontece. É assim por quê? Porque é de Deus. Então, eu quero a fé de André. Eu não quero a fé de Filipe, eu quero a fé de André. Eu não quero sentar no meu impossível e dizer assim: foi bom enquanto durou, eu sonhei, foi muito maravilhoso, mas não vai ser, não vai acontecer, não é? Quem sou eu para dizer isso? Se o próprio Jesus diz que é. Então a gente tem que ter a fé concreta de André. Mesmo André olhando os poucos pães e dizendo assim: ah, mas é pouco pão. Assim como muitas vezes eu olhei para as minhas orações, para os meus jejuns, né, e disse: ah, é muito pouco, né? É muito pouco. O que eu tinha de grande dentro de mim era a certeza de que Jesus tinha verdadeiramente me dado aquilo. E ponto. Então isso é uma coisa grandiosa, grandiosa, porque é a minha fé em cima de alguma coisa que almeja meu coração. Mas eu nunca quero chegar no nível de Filipe, de olhar e dizer assim: não, nunca que vai acontecer isso aqui. Claro que não vai. Por quê? Porque a própria palavra ela vem nos dizer que Jesus multiplicou os pães e os peixes
todos se saciaram e sobrou 12 cestos cheios. Jesus diz: não desperdice, guarde tudo bem guardadinho, não jogue nada fora. Então, quando é de Deus, vem a abundância, vem da forma que Ele transformou esses peixes. Não é coisa pequena que vem, é coisa grande, não é? É coisa grande. Então, muitas vezes tu tá pensando em fazer uma faculdade, um curso baratinho que cabe no teu bolso. Mas Jesus tem outros planos para você, né? Jesus muitas vezes tem outros planos. Ele quer outra faculdade para você. Ele quer que você se especialize em coisa grandiosa. Então você não vai entender, de repente vai chegar uma bolsa, de repente você vai ganhar uma bolsa sem pagar nada, né? E ali Jesus vai colocando ali, né, os anjos dele, né, para você comprar os livros, as coisas. Eu digo porque eu formei uma filha em escola particular, em fisioterapia, né? E eu trabalhei e formei, e ele foi me dando direcionamento, né? E hoje ela tá aí, exercendo a sua profissão. Então, assim, ele dá em abundância aquilo que você quer. Muitas vezes você acha que aquela doença que tá ali solando na tua casa é algo que não vai se realizar. Pode não se realizar naquele momento, mas vai se realizar. E quando se realizar, vai ser a cura total, não é? Não queira que as coisas sejam no seu tempo, mas no tempo de Deus. A mesma coisa é o sonho. Muitas vezes você tem um sonho dentro de você, né, que você quer que se realize, mas os de Deus é bem melhor. O que Ele tem reservado para você é muito melhor. Então, a gente tem que ter fé. A gente tem que pegar aquilo que a gente tem, mesmo que a gente veja o impossível, e a gente ofereça a Ele. Tá aqui, Senhor, faça da sua vontade e do seu jeito e descanse no Senhor. Descanse nele, porque a coisa vai acontecer do jeito dele, mas vai. No tempo dele, mas vai, né? Você pode correr até o fim do mundo, né? Mas Jesus te pega lá. Te pega lá, te puxa. Sabe quando puxa pelo cabelo assim? Então, aí te puxa, você vai. Você vai fazer o que é para fazer, meu filho. Viu? E de repente a coisa acontece. E você diz assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Né? O que é que eu tô fazendo aqui? Eu não tô acreditando que eu tô aqui, não. Né? Por quê? Porque é Jesus que traz. Jesus, o Senhor me curou. Eu estava todo chagado de um câncer, o Senhor me curou. Como assim que o Senhor me curou? Né? Tu vai estar lá recebendo lá o diploma lá da tua faculdade que tu tanto sonhou. Senhor, eu estou me formando, né? Eu estou me formando. Olha isso. E é assim, né? Jesus faz assim as coisas. E a gente precisa ter paciência e esperar e deixar que aquilo aconteça. Por quê? Ele que vai fazer acontecer, né? Então não adianta. Descansa. É só descansar no Senhor e esperar. Esperar, né? Cruzar os braços e ficar lá. A fé é a única coisa que nos move. Se a gente perder ela, a gente perde tudo. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. E que não esqueça, queira a fé de André. Sempre busque a fé de André. Aquilo que você tem, lute com o que você tem nas suas mãos. O resto ele faz. Amém?